Então, uma boa noite. Espero que tenham começado todos bem o ano e que tenham celebrado bem o mistério da encarnação, porque, de facto, dá-nos esta força de que não estamos sozinhos e que, tendo Deus connosco, tudo conseguiremos no caminho do bem. Espero que para todos possa servir também este estudo de São Lucas que vamos fazendo, que vamos percorrendo, porque é importante que saibamos também olhar com profundidade estes aspectos que muitas vezes até na liturgia já vamos tendo presente, mas que convém, diria, enriquecer, não apenas com questões genéricas, mas também com algum pormenor que nos ajuda a fortalecer a ligação ao texto e a ligação àquela fonte mais genuína, que são aqueles que conviveram com Jesus e que nos transmitiram este testemunho tão extraordinário, neste caso fixo por escrito, para nos ajudar a viver melhor a nossa comunhão com Deus. Porque, no fundo, é sempre esse o objetivo que nós temos. Logo no princípio do Evangelho de São Lucas, ele diz isso de uma maneira muito clara, quando nos afirmava que aquilo que ele expõe por escrito e por ordem, a fim de que reconheças a solidez da doutrina com que fostes instruído. É esta, diria, a finalidade do Evangelho, a solidez da doutrina. E é bom que nós sintamos que a solidez da doutrina dá-nos também força, dá também solidez à nossa relação com Jesus Cristo, porque antes de mais a fé começa por aí, e naturalmente nos une ao corpo de Cristo, que é a Igreja que nós formamos. Neste encontro vamos olhar para o início da missão de Jesus Cristo. Portanto, celebramos também agora no Natal, na liturgia, celebramos também estes mistérios, portanto, não apenas do nascimento de Jesus, mas depois também o batismo do Senhor que vamos ter presente. E vamos dividir este espaço, ou este tempo de hoje já, com duas etapas. Primeiro, o prelúdio da missão, ou seja, o início da missão, como é que as coisas começam, como é que Jesus começou a afirmar. E depois começamos ainda, se for possível hoje, e certamente sim, já com o início da missão de Jesus Cristo, onde entram vários aspectos muito interessantes. Portanto, convém ter presente aquilo que certamente vos recordais do percurso que vamos percorrendo, e estava marcado assim por etapas, como foi publicado. No dia 5 de janeiro seria o prelúdio da missão e 19 o início da pregação. Vamos misturar estes dois encontros, tanto mais que depois na próxima semana, dia 19, vamos completar este percurso. Hoje vamos olhar fundamentalmente para este aspecto do ministério na Galileia. Portanto, o início e já algum tempo de pregação. E é bom que olhemos para o esquema que vem a seguir e que nos dá a ideia da estrutura geral do Evangelho de São Lucas. Convém ter isto presente, já o apresentámos logo no princípio, mas convém agora retomar e ter presente. De facto, houve um prólogo que nos apontava para a finalidade do Evangelho, como há bocadinho li. Depois também o Evangelho da infância, que vimos um pouco, e agora o ministério na Galileia. Depois há a subida para Jerusalém, e aqui sim começa o núcleo central do Evangelho de São Lucas. A partida e a subida para Jerusalém. Portanto, ali há uma clarificação, não apenas daquilo que Jesus realiza, mas também do que vai transmitindo e, sobretudo, aos seus discípulos, aos apóstolos, vai-lhes fazendo sentir que ele vai para Jerusalém, não para se sentar num trono, mas sim para ser crucificado. São João mais tarde vai dizer que a cruz é o trono de glória. Lucas não chega a essa afirmação, mas no fundo está subentendido algo semelhante. Depois há um tempo de instrução em Jerusalém, que não apenas para os apóstolos, mas na última ceia, etc., mas também para as multidões. Isso ali é um ministério até um tanto controverso,
e depois temos então a paixão, morte e a ressurreição do Senhor. Não esquecer também que o Evangelho de São Lucas, porque vamos entrar agora, diria, no núcleo central do Evangelho, é um Evangelho que tem várias tonalidades. E é bom que nós sintamos, como vos disse, que o Evangelho de São Lucas é um Evangelho, antes de mais, missionário. E isso tem muito a ver com o tempo que nós vivemos na Igreja. E creio que é um dos evangelhos que mais se ajusta, diríamos assim, à missão, ao estilo de evangelização do Papa Francisco. Portanto, e esta é uma das tonalidades do Evangelho de São Lucas. Portanto, o Evangelho que é profundamente missionário. E vamos ver como é que isso se concretiza. Logo desde o princípio começa a definir o horizonte desta missão de Jesus. Evangelizar, transmitir a boa nova. E não fala até muito do reino, mas já vamos falar disso. Depois é também um evangelho muito aberto ao meio, muito situado no concreto, naquele contexto em que Jesus nasceu. Por isso a referência que vai fazendo, e que faz agora aqui também neste prelúdio do evangelho, da missão de Jesus, que se situa num tempo concreto e para um ambiente também muito concreto. Portanto, é um evangelho que vai de encontro a uma situação que o povo vive também e onde é necessário tanta misericórdia, porque o povo, genericamente, o povo dali, é um povo que está a sofrer tremendamente. Não apenas uma opressão política, mas muitas dificuldades sociais, da doença, sobretudo da lepra, e depois também de pobreza e de dificuldades de vida. É também o evangelho da oração, onde São Lucas se refere muitas vezes à oração. Ainda no Evangelho de hoje já aparecia que Jesus retirou-se ao cair da tarde para rezar, embora seja de São Marcos, mas também São Lucas refere muitas vezes isso, é o evangelista que se refere mais vezes à oração de Jesus. E depois é também o Evangelho da alegria. Eu deixei para último lugar a questão do Evangelho do Espírito Santo, porque de facto hoje vamos ver isso. Há aqui uma concretização forte de que o Espírito é que é o agente, aquilo que está por detrás, a força dinamizadora da ação de Jesus. E isto porquê? Porque também convém ter isto presente, São Lucas, em primeiro lugar, deve ter escrito os Atos dos Apóstolos e agora escreve o Evangelho. Nos Atos dos Apóstolos, tudo nasce a partir do Pentecostes. E depois é o Espírito que vai atuando e vai agindo através dos apóstolos, da missionação, da evangelização das comunidades diferentes. Aqui é o próprio Jesus que vai sendo conduzido pelo Espírito Santo. Podemos ver a seguir que já vos apresentei também isto, vários momentos ou várias referências à ação do Espírito. E se reparardes, muitas delas estão logo ali no início. Outras figuras do Evangelho, João Batista é conduzido pelo Espírito Santo, é levado ao deserto para pregar. Maria desceu sobre ela o Espírito Santo para gerar Jesus, ou para ser portadora de Jesus. Isabel também, pelo Espírito, sentiu a alegria da presença de Maria. Zacarias também, cheio do Espírito Santo, ficou feliz e rezou o Benedictus. Simeão, a mesma coisa, também exulta de alegria pela presença do Messias. Jesus, que ao ser batizado, não, que está mal, é João, que batiza por ação do Espírito Santo, e João é que diz que Jesus é que vai batizar sob a ação do Espírito Santo. E depois aparecem vários momentos em que Jesus é conduzido pelo Espírito para ir para o deserto, para ser batizado, depois o Pai que dará o Espírito, etc., essas referências, e a blasfémia contra o Espírito Santo, etc., mais tarde veremos isso. Agora vamos então situar-nos no texto, no capítulo 3, depois do Evangelho, diria, da infância, passamos ao capítulo 3, que situa, como vos dizia, no concreto, e começa logo por fazer esta referência histórica, não é? No 15º do ano do Império de Tibério César, portanto, que seria de 14 a 37, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, entre 26 e 36, portanto, à altura da morte de Jesus já, e aqui Pôncio Pilatos já estava como governador,
que quando Jesus começou a profetizar, melhor João, e Herodes Antipas era tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, portanto, situa toda esta realidade até dentro do contexto religioso, pontificado de Anás e Caifás, que foi de 18 a 37, portanto, apanha também o momento da morte. E veio a palavra de Deus sobre João, filho de Zacarias, no deserto. Portanto, temos aqui João, que está cheio da palavra de Deus, portador da palavra de Deus, no deserto, ou seja, fora do contexto social. Aqui convém também recordar uma realidade que hoje está bastante mais estudada do que antigamente, que é a questão de muita gente que deixava a região diria, mais comum de trabalhos, etc., para se refugiar no deserto. E particularmente por duas razões. Houve a descoberta dos manuscritos de Qumran e também foram descobertos, motivos arqueológicos, descobertos alguns lugares onde residiam pessoas em grupos no deserto. Portanto, este grupo de essénios viviam assim em comunidade, mas havia outros que viviam isolados e que andavam lá pelos montes. Mais tarde, esses lugares onde algumas pessoas residiam foram aproveitados pelos primeiros, diria, refugiados, fugiram os judeus depois da queda de Jerusalém e foram para esses lugares. Muitos deles foram depois transformados em mesquitas e foram, portanto, refúgios dos judeus, em sinagogas, e foram depois lugares do desenvolvimento do primeiro judaísmo. E depois, mais tarde, é que se afastam daquela região, mas de qualquer forma, muitos destes lugares ficaram lá naquelas covas profundas no meio do deserto de Judá e que depois foram aproveitadas pelos primeiros, diríamos, monges que foram para o deserto logo no século II, III, por aí fora. Não é? E foram encontrados muitos destes mosteiros, primitivos mosteiros, que não se podia chamar muito destes mosteiros. Por exemplo, no Monte da Quarentena, um pouco mais ao sul de Bar Corcova e outras zonas. E então aí encontramos textos destes primeiros tempos do cristianismo. Mas, infelizmente, não há muita coisa do cristianismo, porque foi tudo bastante destruído pelas perseguições várias que houve. E tudo o que cheirava à riqueza foi destruído, portanto, acabou por se perder muita coisa. De qualquer forma, temos aqui uma questão do deserto que nos chama muito a atenção. Primeiro, porque, de facto, foi uma grande experiência que o povo de Deus teve, com Moisés, pelo deserto. Foi o lugar do nascimento do povo de Deus, não é? Aí é que recebeu não apenas a Tábua das Leis, mas depois foi uma experiência profunda da relação com Deus, da dependência de Deus e de um povo que vivia totalmente dependente e só para Deus. Depois toda a caminhada, não é? O caminho é outra coisa que Lucas também vai aproveitar, caminhar, portanto, ir num itinerário, a realizar uma missão. Está muito subjacente à história do povo de Deus e que Lucas também agarra. Isto é curioso porque Lucas não era judeu, não era de tradição judaica. Era certamente alguém grego que se converteu. Portanto, diria a opinião mais comum. E, portanto, Lucas agarra, mesmo assim, esta experiência do povo de Deus muito bem. E João Batista é um exemplo de alguém que vive no deserto e que vive, portanto, desprendido de tudo aquilo que está à sua volta. E é no deserto que há uma experiência grande com Deus. E João, aqui também é no deserto que recebe a palavra de Deus e que vai começar a proclamá-la. Esta questão é importante porque vai-nos também ajudar a perceber porque é que Jesus depois vai também para o deserto e que vai conduzido pelo Espírito ao deserto. E vai para aí para sofrer o primeiro impacto, diríamos assim, com o mundo adverso. Isto é também curioso. Podemos passar adiante. Portanto, alinhando um pouco os textos de hoje, creio que há aqui umas etapas que é bom ter presente, mas não perder os pontos essenciais, porque às vezes há um episódio bonito, a gente prende-se ali e pode esquecer o resto. Começamos por a palavra que é dirigida a João no deserto, como acabámos de ler, portanto, que o torna profeta. É como a entronização, torna-o profeta. Recebeu a palavra no deserto e agora vai transmiti-la. E o que é que ele vai transmitir fundamentalmente? A conversão. No Evangelho de Lucas não aparece tão fortemente isto, mas no Evangelho de Marcos, por exemplo, aparece muito claramente
que o primeiro anúncio de Jesus foi: arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Logo após as tentações, vai começar a pregar assim. Portanto, a conversão é a primeira atitude necessária. E a conversão que tem, sobretudo, dois aspectos: o arrependimento interior dos pecados, do mal, etc., mas também aqui o voltar-se para Jesus. Voltar-se, portanto, a metanoia, orientar para, não é? Dar uma outra direção. E depois o batismo, que aparece sublinhada muito fortemente a questão da filiação divina. Portanto, Jesus ali é apresentado o meu filho muito amado, a voz que vem do céu, já vamos ver isso, a voz que vem do céu e que nos diz. E depois também a genealogia que vamos ter aqui é uma genealogia que apresenta a ligação de Jesus a Deus. Não apenas a David, como aparece em Mateus, por exemplo, mas também a Deus. Porque foi Deus que criou o ser humano e a relação de Jesus é com o próprio Deus, mesmo através da relação humana, diríamos assim. E depois vem então esta parte, que é isso que gostaria que hoje ficasse bem presente, é que agora passa a ser Jesus o ator principal do Evangelho. Jesus que é tentado no deserto, portanto é ele já, aí presente, e depois é o Espírito que conduz Jesus. Primeiro, João que anuncia que ele será portador do Espírito Santo, batizar-vos-á no Espírito Santo, e depois este Espírito que desce sobre Jesus no batismo, é Jesus que conduz, ou o Espírito conduz Jesus ao deserto, e é também o Espírito que o vai enviar aos pobres, naquela referência que faz na sinagoga de Nazaré. E depois começa então a pregação na Galileia. Portanto, isto aqui é aquilo que podemos dizer o prelúdio da missão, que tem diria, todo este conjunto de coisas, mas que a nós nos interessa, sobretudo, fixarmos com esta realidade. Jesus, que entra, diria, no contacto mais duro com a humanidade, através das tentações, e depois, conduzido pelo Espírito, vai começar a realizar aquilo que é a sua missão. E então começa a missão de Jesus. Passamos agora ao outro slide. Ainda não, Lucas não deixa de situar bem as questões. Então diz, o tetrarca Herodes, que era repreendido por causa da relação dele com Herodíades, a mulher do seu irmão, e por outras maldades que havia cometido, a todas elas ainda acrescentou esta: encerrou João na prisão. É uma expressão muito curiosa que Lucas utiliza, e vê de que aqui, ao dizer encerrou na prisão, não é uma atitude tão agressiva assim, mas é um limite, como quer dizer, João foi retirado, João foi posto de lado agora. Aliás, era o que ele dizia: eu não sou digno de atar, ele veio depois de mim, ele é maior do que eu, etc, etc. Portanto, ele retirou-se. E foi Herodes, foi o mediador, diríamos assim, para o colocar no seu lugar. E agora então, aconteceu que, ao ser batizado todo o povo, tendo também sido batizado, Jesus sendo batizado e estando a rezar, aqui este contexto de oração, que é também muito particular de Lucas, abriu-se o céu e desceu sobre ele o Espírito Santo em figura corpórea como uma pomba. E do céu surgiu uma voz, Deus que se manifesta sob a forma de voz, diríamos assim: tu és o meu filho amado, em ti pus toda a minha complacência. Temos aqui, diria, todo um conjunto de dados, que pus aqui em letras diferentes, precisamente para sobressair. É batizado no meio de todo o povo foi todo batizado e Jesus também. Portanto, Jesus está dentro do povo, diríamos assim. Está, diria, no contexto que o Pai lhe pediu. E estando a rezar, ou seja, estando numa sintonia com Deus, como se estivesse, diria, no seu lugar também, né? Abriu-se o céu e desceu sobre ele, desceu o céu que desce. São Paulo mais tarde vai dizer que desceu, diria, a este mundo, aniquilou-se. E sobre ele, sobre Jesus, desceu sobre ele o Espírito Santo. Aparece aqui esta referência forte ao Espírito Santo. Porque é aqui, no fundo, que depois começa tudo. Como nos Atos dos Apóstolos também é a descida do Espírito Santo que dá o começo a tudo.
e dá o começo, sobretudo, ao anúncio, não é? E depois, em figura corpórea, como uma pomba, enfim, portanto, uma espécie concreta, não é? E do céu surgiu uma voz, como vos dizia, uma coisa que não se agarra, que é um pouco etérea, mas que é real. Quando nós ouvimos uma voz, sabemos que por trás dela está algo de concreto e de real. E tu és o meu filho amado, aqui entra já num plano de intimidade de Deus, em ti pôs toda a minha complacência. Esta realidade, portanto, faz-nos sentir que está aqui Deus Trindade. E, como sabeis, há 3 momentos da presença da Santíssima Trindade. É aqui no batismo de Jesus, e todos os 4 evangelistas o referem. Depois é a transfiguração, que também os 4 evangelistas o referem, a transfiguração, que é um momento também de passagem por Lucas, vemos isso, a passagem para uma outra etapa da evangelização de Jesus. E depois também a Santíssima Trindade está presente na paixão, na morte e ressurreição de Jesus. Portanto, temos os evangelhos marcados por este ritmo, que são, no fim, a envolvência de Deus Trindade, que está presente nos evangelhos. O resto é fruto da ação de Deus, que se concretiza em Jesus Cristo. Mas quanto à genealogia de Jesus, gostava de apresentar um esquema que encontrei e que acho muito interessante. Talvez não consigais ler os nomes, mas também não importa muito, são nomes complicados também, mas que denota muito bem como é que é esta questão. É que aparece Jesus, que tem relação com Deus, mas é Jesus que é filho de David, como está ali ao meio, que o Mateus também apresenta assim. Portanto, Jesus é descendente de David. Mas David será dentro da história do povo de Deus, dentro da realeza, diria, como Senhor. Mas, mais do que isso, é filho de Deus. Reparai que na parte de cima aparece aqui a relação com Deus. Reparai, aparece David, Jessé, Obed, por aí fora, até aos mais próximos, depois, estão logo nos primeiros capítulos do Gênesis, ali aparece Noé, depois está Lameque, Metusalém, Enoque, Gerada, Malataliel, Caimã, Amós, Sete e Adão. Portanto, Adão faz a relação com Deus, o primeiro ser humano, não é? O terreno, não é? O ser humano terreno. E então, a partir daí, tudo se desenvolve numa continuidade até David. Passando por, atualmente, os tempos do deserto, que são referidos ali a seguir a Jacó, Abrão, Terá, Seruc, etc., que vão para trás, e depois para a frente vem ali Perez, Arão, Abinadab, Naost, etc. E depois vai dar a David. E a partir daí encaixa com a relação que Mateus refere, que ele é descendente de David. Mas naturalmente que a descendência de David, enquanto em Mateus é referida através de José, que era da descendência de David, Jesus, aqui em Mateus, é descendente de Maria, casado com José, e também ela tem toda uma referência na tradição da descendência de David. Portanto, é uma forma diferente, é uma espécie de artimanha que Lucas arranjou para referir a esta descendência de David e da filiação divina. Portanto, podemos concluir que este tempo de João acabou. Passamos ao slide seguinte, se faz favor. O tempo de João acabou. Agora começa o tempo de Jesus. Portanto, é esta a passagem que aqui se faz. Aliás, no Evangelho de João, depois vai dizer que Jesus, de João, que ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Portanto, era profeta do Antigo Testamento. Agora, há uma realidade. Quem nasce do novo reino de Jesus é maior do que ele. Pronto, esta é uma das expressões que às vezes pode chocar, mas que é a forma de dizer isso. O tempo de João acabou. Agora é Jesus, Filho de Deus, que se nota essa experiência de Filho de Deus no batismo, pela manifestação que houve no batismo, pela epifania do batismo, e também pela genealogia, que Lucas não esquece isso, mesmo pela realidade histórica, é assim. Claro que estamos num tempo de história que não é como a nossa de hoje, não é? Hoje temos a questão das árvores genealógicas muito queridas por muitas pessoas,
mas naquela época isso não era bem assim, né? E, portanto, mas de qualquer forma, até aí nós podemos dizer que ele era filho de Deus, porque nasceu de Deus através de Adão, etc, etc, David e tal. Mas, portanto, estando como homem, aqui neste nosso mundo, é tentado no deserto. E é tentado por quê? É tentado por aquilo que o ser humano mais deseja, mais, diria, o atrai. E então começa por a ser apresentada a tentação do ter, depois a tentação do poder e depois a tentação de ser senhor. Portanto, estas três tentações, não vale a pena estarmos aqui a demorar muito, vós certamente já ouviste muitas vezes isso, que são os textos que aparecem sempre no início da Quaresma, mas de qualquer forma, creio que é bom olhar para este contexto e sentir que aqui é o primeiro embate, diríamos assim, de Jesus, Filho de Deus, homem, que se choca com a realidade negativa, que diria o que é negativo, o demónio, aquilo que tenta dividir o divino do humano, porque no fundo a palavra diabo, é bom que também saibais isso, a palavra diabo quer mesmo dizer o divisor, aquele que divide, aquele que separa. E é essa a tentação de Jesus, é separá-lo, a tentação que o demónio faz a Jesus, diríamos assim, é tentar separá-lo do humano e do divino. Esta harmonia que Jesus tem do humano e do divino a viver numa harmonia perfeita, não existia. O demónio dominava, como domina hoje, muitas pessoas e a muitos de nós, muitas vezes domina. E quando o demónio domina, nós sentimos-nos afastados de Deus. E é esta realidade que é bom que sintamos que aqui houve este choque. E Jesus, o Filho de Deus, numa harmonia perfeita com a realidade humana, também sentiu este choque. Mas não se deixou levar, não se deixou conduzir. Sentiu-se firme e fiel na sua relação com Deus. Temos algo de semelhante, eu diria que está subentendido, em Maria, que também era cheia de graça, foi-lhe proposto aquilo, viu o seu filho sofrer todas aquelas coisas, até disseram coisas más dele e ela foi ter com ele. Então, mas andam a dizer mal de ti, etc. Portanto, como é que é isso? Vamos lá ver, vamos lá ter com ele. E diz, não, aquele que faz a palavra, aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é que é o meu irmão, esse é que é da minha família. Portanto, começa aí também uma sensibilização. Lucas vai dizendo sempre que Maria guardava estas coisas no seu coração. E não esquecer que o coração, para a tradição judaica, é o lugar da intimidade, da reflexão. Não é o lugar da sensibilidade. Porque nós hoje temos muito esta ideia. Quando se fala de coração é de ternura, de carinho, de meiguice. Não, para o judeu não. É o lugar da intimidade, do mais sério, onde se reflete, onde se mete tudo. Porque o lugar da sensibilidade, para a tradição judaica, para os semitas, é as entranhas. Comover-se as entranhas. Aliás, diria na prática é assim, não é? Quando a gente está aflita, dói-me a barriga, não é? Ou então, quando há qualquer coisa agressiva, a primeira coisa que encolhe é a barriga, não é? Esta zona, diria, central do nosso corpo. Mas o pensamento, para os judeus, estava no coração, ruminava o coração. Era cá por dentro que essas coisas se mexiam. E a cabeça era outra coisa, era lugar de armazém de pensamentos. Mas a sabedoria era do coração, a saborear, perceber as coisas. E era aí que Maria via e vivia os seus acontecimentos, ruminava aí. E então, esta questão da relação de Deus de Jesus, Deus e homem, tem aqui, diria, o primeiro choque, o primeiro confronto. Mas depois, a seguir, vem logo, o Espírito conduz Jesus. Como João já anunciara, foi o Espírito que o fez ir para o deserto e a ser tentado, portanto, aí a passar este tempo no deserto, no lugar onde também estava João, no lugar, portanto, do isolamento de tudo o resto, neste confronto. E então verificou-se aí a sua presença, descendo sobre ele no batismo, é o Espírito que agora o leva a anunciar a boa nova aos pobres. Portanto, a partir de agora, começa então a missão de Jesus. E aqui vamos situar-nos, sobretudo, no texto, no início do capítulo 4. Está ali, se quiser estendes aí nas vossas mãos, praticamente a mesma coisa, mas de qualquer maneira aqui talvez seja mais fácil, sublinhei algumas frases para percebermos melhor. Portanto, foi a Nazaré, portanto,
Ele já tinha estado no lugar do batismo, tinha sido apresentado também no deserto e agora foi a Nazaré, onde fora criado. E segundo o seu costume, ver aqui o costume também é uma maneira de dizer que está no seu contexto, na sua relação familiar, aquilo que é habitual do povo crente, e entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Portanto, foi um livro que ele nem buscou, foi-lhe dado. Desenrolando, encontrou a passagem onde estava escrito: o Espírito do Senhor, de novo, esta expressão que para Lucas é tão querida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar aos prisioneiros a libertação e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos e a proclamar um ano favorável do Senhor. Claro que aqui, neste texto, não é uma citação exata do profeta Isaías, está ali entre parênteses, Isaías 61, 1 a 2, é a primeira parte, mas depois esta última frase, particularmente, é já do 42, 7, portanto já um outro contexto do profeta Isaías. De qualquer maneira, temos aqui subjacente três coisas. A questão do anúncio da Boa Nova, já vamos ver mais a seguir isso, o anúncio da Boa Nova aos pobres. E aqui eu faço um sublinhado desta palavra pobre, que não é muitas vezes aquilo que hoje se fala, não é? E há um livro muito bonito de Pierre Grelot, que está traduzido até em português, Pobres de Javé, e que também, sobretudo, um senhor, Bruto da Costa, que faleceu há pouco tempo, foi um homem sempre muito voltado para a pobreza, também publicou um livro com esta tonalidade, Os Pobres. Mas, mais do que isso, é o conteúdo que esse senhor dava muito frequentemente, eu ouvi-o muitas vezes, e sempre gostei muito da maneira como ele falava da pobreza. A pobreza não é tanto aquele que não tem, é sobretudo aquele que sente necessidade de. Em hebraico, na tradução, tanto da Bíblia hebraica, a palavra que aparece é anauim. Anauim é alguém que está carente, está necessitado, que deseja alguma coisa. É como a imagem que aparece a vez referida, é como a terra sequiosa, sem água, gretada, que necessita de um bocadinho de água para fazer germinar as plantas que tem. E o pobre é esse, que é aquele que necessita, que anseia. E pobre já vê aquele que deseja muito a Deus, que no fundo é aquilo que está no coração de todo o ser humano, este desejo de Deus. E que particularmente os profetas, há um autor espanhol que publicou um livro muito bonito sobre os pobres de Javé, os pobres dos profetas, sobretudo nos profetas. E aí aparece muito este desenvolvimento deste sentido de que é não apenas um não ter ou sentir necessidade, mas é um desejo íntimo daquilo que é a fonte de tudo, que é Deus. E, portanto, quando aqui se fala da boa nova aos pobres, é a boa nova àqueles que desejam isto. Porque Jesus estava a falar, e Lucas certamente entendeu, que não era apenas para aqueles que estavam oprimidos politicamente ou que tinham carências sociais, mas eram sobretudo aqueles que desejavam que Deus os viesse salvar. E essa expressão que aparece tão bonita nos Salmos, que as nuvens chovam o justo e que que as nuvens chovam, caiam, deitem a chuva do céu e que nos nasça o Salvador. Portanto, que rebente da terra o Salvador. Ou então aquela imagem do rebento de Jessé, de um tronco seco para já não ter nada, e que rebenta ao menos uma coisinha para vir um ramo e futuramente dará fruto, não é? Portanto, são estas coisas que é necessário ter presente e ter subjacente a esta realidade pobre. Pobre é aquele que anseia por Deus, diríamos assim, não é? E depois, uma outra questão é a proclamação, naturalmente, a libertação dos prisioneiros, que era uma questão, diria, muito forte neste tempo, os cegos a recuperar a vista, mandar em liberdade os oprimidos, mandar em liberdade, não é apenas dar-lhes liberdade, é mandá-los em liberdade. É como que uma ave que se tem presa numa gaiola e que se abre e que se deixa voar, não é? E depois, a proclamar um ano favorável do Senhor. E o ano favorável, o ano jubileu, era como que a recuperação de um estado anterior. Diria, na perspectiva mais genuína da palavra jubileu,
era como que a recuperação, porque sabeis que na tradição do Antigo Testamento aparecia muito isso, que as pessoas, quando não tinham com que pagar, tornavam-se escravas do outro. Portanto, já não tinham mais nada. Agora há, como é que se chama aquilo? Não, é quando se vai, uma vez que não há dinheiro ou que não pagam os impostos, vai-se penhorar, é a palavra penhorar. Em vez de haver penhores nessa altura, não, a pessoa ficava dependente da outra, portanto, ficava como escravo da outra. E durante uns anos funcionava assim. Quando chegava o ano jubilar, tudo isto voltava atrás. A partir dali, já ninguém era dependente de ninguém. Era uma nova etapa. Portanto, era um ano favorável para esta libertação, para esta vida nova que começava, mas sobretudo por causa de ser o ano santo, o ano de Deus. Um ano que lhe era particularmente dedicado, em que havia como que um retomar da fidelidade à lei do Senhor. E depois um outro aspecto é que a seguir começa Jesus a falar. E então as primeiras coisas que Jesus fala, que diz começou então a dizer: hoje aos vossos ouvidos cumpriu-se esta Escritura. E reparai, o hoje, portanto no latim que se usava muito era o ódia, mas no grego será o kairos, o momento oportuno. É agora, começou agora. E começou, reparai, nos ouvidos uma voz que soa, uma voz quebrada no deserto, uma voz que se fez ouvir do céu. É algo de etéreo, mas que é uma realidade. Chegou aos vossos ouvidos, cumpriu-se esta Escritura, cumpriu-se, pôs-se em prática isto mesmo que está aqui. E todos davam testemunho acerca dele, admiravam as suas palavras de graça, de beleza, de harmonia, de perfeição, que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E começa aqui a questão. Então este está a falar desta maneira e a viver desta maneira e não é como nós. Portanto, olhando de fora, é a interpelação da maneira como Jesus está, vive, diz, fala, que questiona. Portanto, a palavra que é, no fim de contas, uma interpelação. E a interpelação vem exatamente disso. Então, não é o homem, não é como nós. Há aqui qualquer coisa que ultrapassa. E é esta questão que vai ficar presente e que muitas vezes interpela as pessoas. Não é? Portanto, é uma realidade que depois Lucas vai referir noutros momentos. Todos se encheram. E depois a questão também de ser de José, no fim de contas, da pessoa mais referida, mais conhecida, não é? Porque na tradição judaica era o pai de família e, portanto, é que era referido, e, portanto, Maria naturalmente passava mais discreta. Todos se encheram de ira na sinagoga a ouvir isto e levantando-se, a ouvir isto o quê? Um conjunto de coisas, porque aqui não está o texto todo, mas é aquela interpelação que Jesus faz àqueles que estavam ali a ouvi-lo e que é também para nós surpreendente como é que ele começa logo por dizer isso, não é? No capítulo 4, e depois acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Posso assegurar-vos também que havia muitas viúvas em Israel. Agora começa a leitura do Antigo Testamento, para apontar alguns aspectos do Antigo Testamento. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma viúva que vivia em Sarepta, de Sidon, portanto já fora do contexto do povo de Deus, uma estrangeira e uma mulher. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão o sírio Naamã, portanto um homem também de fora. Vede já aqui um sublinhado que vai aparecer várias vezes em São Lucas,
que Jesus dá preferência aos de fora. Uma coisa estranha, não é? E ao ouvirem estas palavras, portanto, que os pôs em causa, não é? Ao ouvirem estas palavras, as pessoas da sua terra encheram-se de furor, erguendo, lançaram-no fora da cidade e levaram-no ao cimo do monte sobre o qual esta cidade estava edificada. Não é? Quem foi lá a Nazaré sabe que não é ali um grande monte. Mas, enfim, ela é uma parte mais alta. Exatamente, havia lá algum precipício. As construções já não se nota, mas havia lá algum tipo de precipício, não é? E levaram-no ali para ser precipitado ali abaixo. Mas, passando por meio deles, Jesus seguiu o seu caminho. Uma outra expressão também muito querida de Lucas é seguir o caminho. Seguiu o seu caminho. O caminho não era este, não era morrer ali. Não era ser precipitado desta forma. Portanto, ele seguiu o seu caminho. Né? Portanto, isto é importante. Depois, desceu para Cafarnaum. Aqui diz, seguiu adiante. Desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia. Portanto, de facto, fica muito mais baixo, até fica abaixo do nível do mar, mas, portanto, é lá no fundo, junto ao mar Tiberíades, um lugar, uma aldeia pescatória, hoje é apenas umas ruínas, e ensinava-os ao sábado. E estavam perplexos com os ensinamentos, porque a sua palavra tinha autoridade. Aqui é um outro aspecto também, que Lucas sublinha várias vezes, a autoridade de Jesus, que é uma autoridade que não é de força, de poder, de imposição ou até da riqueza dos conteúdos, mas sim da forma como ela corresponde à sua vivência. É como que uma espécie de transbordo daquilo que está dentro dele. E as palavras são também formas de se manifestar, que é um outro aspecto que convém nós termos presente, é que a palavra, nós muitas vezes não damos importância a isso, damos importância ao que a palavra diz. Mas a palavra de Deus, entendida na sua globalidade do Antigo Testamento, é mais do que o que diz, é mais o que revela. Porque nós temos isto subentendido, não é? Porque quando ouvimos alguém falar, nós percebemos logo alguma coisa de quem é que está a falar. Não é? Percebemos logo se é homem ou mulher, pelo tom de voz. Percebemos, portanto, às vezes até se tem algum sotaque de onde é que será a pessoa, não é? Depois percebemos, pelas palavras que usa, a maneira de dizer as coisas, se tenham mais ou menos cultura. Enfim, conhecemos logo uma série de dados da identidade da pessoa, de quem ouvimos a voz. Isso é revelação. Ora, aqui também as palavras de Jesus testemunhavam a autoridade, o poder, aquilo que estava acima de. Não era propriamente uma imposição. Era, diria, uma força que vinha de dentro e que depois levava, naturalmente, a realizar e a viver em sintonia com isso mesmo. Não é? Portanto, esta questão da palavra com a autoridade aparece várias vezes, mas é sobretudo este sentido que podemos ter aqui subjacente. Foram até ele e tentavam retê-lo para que não se afastasse deles, em Cafarnaum, né? Onde fez vários milagres, etc. Mas ele disse-lhes, é necessário que eu anuncie, e vem aqui agora esta expressão, anuncie a boa nova de Deus também às outras cidades, porque para isso fui enviado. Vamos ver esta frase de uma maneira mais particular. Temos aqui vários elementos que convém ir retendo, porque depois isto vai surgir em outros relatos de São Lucas. Então aparece aqui, chama-lhe assim, dados típicos da evangelização segundo Lucas. O que é uma coisa necessária. Vede como hoje, no magistério papal, sobretudo de João Paulo II para cá, esta urgência é necessário, é urgente uma nova evangelização. Evangelizar é urgente, é agora o momento oportuno, é agora o tempo da salvação. São Paulo dizia também isso. E estas expressões, agora é o tempo da salvação, é agora o momento oportuno, e para São Paulo isso era, diria, a necessidade mais que evidente que Deus queria que ele exercesse e que ele vivesse.
E, portanto, é agora urgente a atualidade da salvação. Começa agora a salvação. Já começou. Maria já era salva e Jesus também, naturalmente. Depois, anunciar. Anunciar no sentido de evangelizar. Que aparece esta palavra, anunciar a boa nova, aparece em Lucas muito ligada a outras expressões. Evangelizar, evangelização, evangelizar. Proclamar também. E depois também a palavra testemunhar, dizer, falar, convencer, estão dentro da mesma linha. Portanto, aqui aparece a palavra anunciar, a expressão, mas aparece muitas vezes esta questão do evangelizar, evangelizar, proclamar e testemunhar. E depois a boa nova que nós traduzimos habitualmente por evangelho, ou boa notícia, mas que é, no fim de contas, ver a expressão boa nova, que é aquela que podemos traduzir melhor do texto de Lucas, é mais este sentido de uma boa novidade, de uma coisa que provoca alegria, que traz felicidade, que traz salvação, libertação. Portanto, todos aqueles desejos bons, positivos que estão cá dentro, são como que despertados a partir deste anúncio que é feito. E depois o reino de Deus. Esta expressão, reino de Deus, não é muito típica de Lucas, é mais de Mateus. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, há as duas parábolas, uma sobre a mostarda e outra sobre o fermento, que são comuns aos três evangelistas sinóticos. Portanto, Mateus, Marcos e Lucas. É certamente do texto mais antigo, das chamadas fonte Coelho, ou da redação primeira de São Marcos. E, portanto, depois os outros também assumiram na mesma. E que tem muito este sentido de serviço, de amor. Portanto, o reino não é um reino para dominar, não é para se impor, não é para subjugar, mas é um reino onde se vive o amor, onde se vive o serviço, onde se vive o estar bem uns com os outros. Portanto, é esta realidade que se vai desenvolvendo e que Deus quer que se desenvolva cada vez mais, como alguma coisa que muda, que transforma a partir de dentro. Portanto, o reino é no sentido tem muito a ver com a palavra glória de Deus, que particularmente Santo Inácio utilizou muito, mas que na sua, diria, caracterização mais genuína da tradição bíblica, a palavra glória tem muito a ver com densidade. Em hebraico, a palavra glória diz kabod, uma coisa que enche a boca, que é forte, que está lá, que vem cá de dentro, não é? E tem a ver com este sentido do que está por detrás, daquilo que é no mais fundo de si mesmo, não é? Portanto, o reino de Deus é uma realidade onde Deus está, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela. E depois é levar às outras cidades. É outro aspecto que também em Lucas aparece muitas vezes. A evangelização, a comunicação do reino de Deus não é para alguns, é sobretudo para aqueles que estão fora. A dimensão da universalidade, como hoje o Papa Francisco diz, das periferias, não é? Aqueles que estão, diria, fora do contexto. Mas porque Deus não faz exceção de pessoas, aparece logo nos Evangelhos dos Atos dos Apóstolos, de uma maneira muito clara. Deus não faz exceção de pessoas e faz sentir aos apóstolos, aos primeiros apóstolos, a Pedro e aos outros, que é mesmo isso, que é assim que tem que se concretizar. Por isso, depois Pedro tem a relutância em aceitar o batismo de Cornélia, porque ele não era judeu, era alguém de fora do povo de Deus, e portanto, mas como é que é? Então vou batizar um indivíduo que não passou pela tradição judaica. Como é que é? Passa-se por cima disto tudo? Esta regra, hoje o Papa Francisco diz, é que a Igreja tornou-se muito legalista e agora algumas coisas parece que passam por cima dessas leis. Então como é que é? E depois alguns criticam porque o Papa parece um herege que passa por cima destas coisas que são tão importantes. Isto acontece muitas vezes com frases e expressões que muitas vezes deixam assim, então, mas como é que é? Então já não é assim? E as pessoas ficam interrogadas. O que é mais importante? O que é de facto necessário? O que é, por onde é que se pode construir o reino de Deus? Às vezes tem que se prescindir disto tudo para ir ao encontro das pessoas, para ir até aos confins da terra. E se formos ver bem, no Antigo Testamento há muitos textos que nos apontam para isso, mas o judaísmo fechou-se.
tal maneira que depois apareceu no tempo de Jesus os fariseus, os escribas, que defendiam, é assim, estas leis, está aqui as normas, daqui não se pode passar, daqui não se pode sair, não é? E a Igreja, mais tarde, também foi agarrando um bocadinho isto, tornou-se muito legalista. Certamente aqui há uns anos atrás, há 50 ou 100 anos atrás, não se davam bem conta disto, mas na Igreja vivia-se isto, não é? Aqui em Coimbra, até tivemos um vigário-geral, uma das primeiras pessoas foi o meu professor, e era reitor do seminário, o padre, o Monsenhor Leal Pedrosa, foi vigário-geral há muitos anos, foi formado em Direito Canónico e em Moral. E era professor de Moral. Mas o Direito Canónico estava por trás, diríamos assim, era a realidade subjacente. As leis eram assim. E por isso é que depois apareceu alguns moralistas, Bernardo Ehring, por exemplo, e outros que foram apresentando a perspectiva moral desprendida das leis. E a primeira lei que Bernardo Ehring sublinhava era o amor. E a partir daí, depois as coisas foram se desdobrando. E hoje a moral eclesial, felizmente, já está muito liberta dessas leis. Mas ainda há muita gente que pergunta assim, às vezes, sei lá, por exemplo, numa confissão, mas isto é pecado ou não é pecado? Porque assim, exato. Mas eu quero saber, é pecado ou não é? Quer dizer, é tal coisa, é lei. Né? E isso, para nós, é assim, quer dizer, se alguém diz, manda, eu faço, fico tranquilo. Agora, se alguém diz, há que fazer isto, eu tenho que me oferecer, eu tenho que saber fazer, eu tenho que realizar. Não é? É muito mais fácil dizer, faz e acabou. E o cristianismo não é fácil. Temos todos que nos comprometer a nos desenvolver. Ora, aqui também, esta questão da realidade interna do reino de Deus e de ultrapassar algumas barreiras e alguns muros, é isso. E para isso, agora, a perspectiva, diria, final. Para isso fui enviado, para isso eu vim ao mundo, para isso estou aqui, e é para isso, é essa a minha missão. Como diz São Paulo mais tarde, para mim, não posso existir sem ser na evangelização, não é? Ai de mim, portanto, a expressão exata, estava à procura dela. Ai de mim se não evangelizar. Portanto, se não for isto, não tem mais nada a fazer. Esta é a razão da minha vida. E, portanto, foi para isto que eu fui enviado. Para anunciar o reino de Deus e ir às outras coisas. Portanto, a finalidade da encarnação, no fim de contas. Para que é que eu estou aqui? Portanto, é esta também uma forma de Jesus se apresentar. É a missão do Filho, é a razão de ser da sua presença entre nós. Portanto, esta é, diria, a etapa que agora marca este início do Evangelho de Lucas. Portanto, a partir de agora vai começar todo um conjunto de relatos, de discursos e de momentos, atividades que Jesus vai viver e passar e que Lucas vai descrevendo e que acabam por concretizar tudo isto. Portanto, é necessário que se anunciar a boa nova do reino de Deus a todos, sem exceção, e essa é a finalidade de Jesus entre nós. Para que acrediteis e acreditando tenhais a vida eterna, dirá São Lucas. Passamos agora só assim brevemente, para não alongar demasiado, depois na próxima vez vamos ver alguns textos assim mais em concreto também, mas agora aqui vamos ver o capítulo 5º e o capítulo 6º. No capítulo 5º há aqui uma passagem logo muito engraçada, portanto, vai a Cafarnaum encontra-se com Pedro e Simão tem um encontro com Jesus, ou melhor, Jesus encontra-o nas suas atividades da pesca, não tinham pescado nada, andavam tristes, reparei a questão da tristeza por não ter realizado a sua missão, e diz agora, dança para o outro lado. E ele, tranquilamente, lançou, obedeceu-lhe, quase diria sem saber porquê, e depois é uma pesca surpreendente. E, portanto, a expressão que depois Pedro tem diante desta pesca é muito, muito curiosa. Não é? Ficaram surpreendidos e depois dizia...
Afasta-te de mim que sou um homem pecador. Pronto, é essa. É aqui. Ao ver Simão Pedro, caiu aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Portanto, há aqui já como que a descoberta de que a sua realidade humana não estava de acordo com ele, com Jesus. E Jesus era alguém que não era pecador como ele. Eu sou um homem pecador, portanto, afasta-te, estás num outro plano, não é? E ele e todos os que estavam com ele se encheram-se de espanto por causa daquela pesca. E estavam com ele, diz o texto, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros da pesca, não é? E depois Jesus diz a Simão Pedro: não tenhas receio, de futuro serás pescador de homens. Portanto, este primeiro episódio aponta-nos logo para uma realidade de transmissão, de comunicação e, ao mesmo tempo, de fazer sentir, não por dizer, mas por fazer descobrir. Pedro sentiu que Jesus era alguém diferente, mas realizou aquilo que ele lhe pedia. E, portanto, esse diria, encaixe, diria, entre um e outro, que aqui se realiza concretamente. E depois, logo a seguir, aparece um outro episódio que é da cura do leproso, que tem a ver com a purificação. Ou seja, Jesus diz-lhe concretamente: não te esqueças de ir ao templo para confirmar a tua purificação. Portanto, há aqui como uma espécie de respeito pelas leis, pelas normas, mas ao mesmo tempo também a alegria de estar bem, de estar, diria, em harmonia, de estar bem com a realidade religiosa do tempo e ao mesmo tempo as leis sociais. Portanto, Jesus não se afasta disso, mas cura um leproso, portanto, alguém que era do mais afastado que se poderia imaginar, não é? Quem viu o filme do Ben-Hur recorda-se daquelas cenas terríveis dos leprosos, não é? Depois vem a seguir a cura de um paralítico e a questão que depois se põe é esta. Então, este homem diz que são perdoados os teus pecados. A primeira coisa que Jesus diz àquele paralítico, estavam já os escribas e os fariseus a ver o que é que ele fazia, e então ele começou a dizer: olha, os teus pecados são perdoados. Um indivíduo que estava incapaz de andar diz-lhe que são perdoados os pecados, assim, está bem, mas o que eu quero certamente é ser curado. Mas Jesus não diz isso, são-te perdoados os teus pecados. E depois os doutores da lei diziam: mas quem pode perdoar pecados é Deus. Só Deus é que pode perdoar os pecados. Portanto, como é que é este? Se a pôr no lugar de Deus, já começa aqui esta interrogação, não é? E depois Jesus, percebendo os pensamentos dos seus corações, diz que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Levantar e anda é uma consequência da libertação do mal, mas é só uma. A libertação do mal implica muitas mais coisas. E assim: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, ordeno-te, diz ele ao paralítico, levanta-te, pega na enxerga e vai para casa. Portanto, há aqui uma espécie de conclusão. Atira-lhes à cara, isto mesmo. E chama-se Filho de Deus. Para que saibais que o Filho do Homem, o Filho do Homem é, no fim de contas, aquela figura que Daniel tinha sublinhado, que viria para libertar o povo. Portanto, não era propriamente um homem, já estava aqui uma ideia. Era homem, mas era diferente de homem, era filho do homem. Diria, o protótipo do homem. Reparei que esta ideia foi recuperada no Concílio Vaticano II, quando se fala do ideal do homem. Começa na Gaudium et Spes, sobretudo, a referir que o ser humano é assim, e o ser humano perfeito, o modelo de perfeição é Jesus Cristo. É o modelo acabado. É o protótipo do homem. Aliás, no livro da Sabedoria, já se dizia que, antes de todos os tempos, Deus criou o homem na sua sabedoria. E depois São João vai dizer: antes de tudo, de criares tudo, já eu estava presente. Portanto, Deus fez o homem à imagem do seu Filho. Podíamos pôr as coisas assim alternadas. E depois o poder de perdoar os pecados. E depois, de novo, a expressão de Jesus: levanta-te e vai para a tua casa. De novo, o andar, não é?
Depois aparece o chamamento de Levi, aparece também o encontro com ele, portanto, que no fundo é uma espécie de convivência com os pecadores. Portanto, de 27 a 39, aparece aqui este episódio que ele vai comer a casa de Levi, chama-lhe assim, mas portanto que sabemos que era Mateus, é um outro nome. Ofereceram em sua casa um grande banquete e encontraram-se com ele à mesa grande número de cobradores de impostos e outras pessoas que eram considerados pecadores públicos. E os fariseus, os doutores da lei, então começavam a murmurar, dizendo: por que comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Como é que é isso? Andais misturados com aqueles que são reles, não é? E depois Jesus diz-lhes esta expressão: não são os que têm a saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes. Não foram os justos que eu vim chamar ao arrependimento, mas sim os pecadores. Portanto, a prioridade, eu reparei na coincidência com as palavras do Papa Francisco, a prioridade é esta. A prioridade é esta. E se vos lembrais, pelo menos os mais velhos lembram-se que aqui há uns anos atrás falar disto era assim uma coisa estranha, não é? Quando eu me promei a falar da opção pelos pobres, era assim uma coisa quase meia comunista, não é? Da América Latina. Isto não é bem verdade. Aqui houve um padre em Coimbra que sofreu um bocado, e passou as passas do Algarve, por fazer muito estas afirmações, que é, sem dúvida, um problema complicado isto. Bom, entretanto, aqui depois começa, no capítulo 6, uma outra questão. Começa esta autoridade do Filho do Homem, que agora vai fazer com que escolha alguns para, diria, o seu grupo, e apresenta-se logo aqui a seguir a proposta de uma nova maneira de viver, de uma nova forma de estar, que são as bem-aventuranças, não é? E as bem-aventuranças que em Lucas terminam com imprecações, que nós chamamos assim, ou seja, o contrário das bem-aventuranças. E afirma, reparai no que é que afirma: ai de vós os ricos, ou seja, aqueles que estáis satisfeitos, porque recebereis a vossa consolação. Ficais com o que tendes. Portanto, consolai-vos a isto, ficais aí, diria, a esse nível. Ai de vós que estáis agora fartos, porque haveis de ter fome. Portanto, há toda uma realidade que lhe é contrária, não é? E depois, ai de vós os que agora rides, porque esmareis e chorareis. Ai de vós quando todos disserem bem de vós. Era precisamente assim que os pais deles tratavam os falsos profetas. Portanto, há aqui uma espécie de sublinhar aquilo que muitos estavam a desejar, não é? E sublinhar isso que é contrário à proposta que ele faz. E depois aparece aqui, já a partir do versículo 27, a questão que também é tão querida de Lucas, que é o amor até aos inimigos. Isto é escandaloso, ainda hoje, não é? Amar até quem nos faz mal, quem nos persegue, quem nos maltrata. Amar. E depois termina com esta perspectiva da misericórdia. Sobretudo, não julgar os outros, porque o problema está na forma de julgar. Mas em vez de julgar, Jesus vem propor envolver com amor. A melhor forma de desarmar alguém que está contra nós é elogiar. Recordo-me, conto-vos isto até para despertar alguns. Quando eu vivia 3 anos em comunidade aqui nos arredores de Coimbra, e tinha comigo um padre que faleceu há poucos anos, mas que é um homem de um coração de criança, e que tinha uma simplicidade na maneira de comunicar muito grande. E recordo-me que, já naquela altura, nós andávamos com a questão de muitas intenções nas missas e tal, e havia algumas pessoas que teimavam, mas eu só quero pela minha família, para a minha família. E pronto, eu fui celebrar, eu digo aonde, não faz mal nenhum, já foi há muitos anos. Foi há 47 anos, ou 45. Eu fui celebrar São Facundo e celebrei por várias intenções que apresentaram, né? Nomeei as pessoas, tal, isto, aquilo, tal. Depois, no fim da missa, veio, e eu nessa altura não tinha carro,
E esse meu colega, o José Ferreira, andava, de vez em quando, passava numa outra localidade, ali entre Zedo aqui, iam buscar a São Facundo, para depois vir para casa. E então, aquela senhora estava toda exaltada comigo, eu pedia missa só por mim, não sei o quê, e a senhora sobrou por várias, não sei o quê, mais assim, mais assado, ali com uma... E eu estava calado, assim, um bocado a olhar para ela, que eu sabia que responder quase, não é? E aquilo estava ali, ela dizia raios e coriscos, não sei o quê, só faltava bater. E ele chega, ela acabou de escalar, e ele diz assim, oh, mas eu fico muito contente, que ele era mais velho que eu, portanto tinha mais autoridade, eu era um catraio, não é? Eu fico muito contente, eu não sabia que em São Facundo havia mulheres tão corajosas, capazes de dizer tudo o que sentem. E é bom, nós precisamos saber isso. Fico contente, olha, dou-lhe os parabéns e fico contente com esta comunidade. Tem mulheres que são capazes de se afirmar e dizer tudo o que sentem e vivem. É assim que nós precisamos das pessoas e tal. E fez ali um discurso nesta linha toda positiva e a pessoa ficou desarmada, foi encolhidinha e foi para casa. E às vezes é assim, a melhor maneira de desarmar alguém é apresentar-lhe o contrário. É? E é isto que, no fundo, nós encontramos aqui, nesta questão final, é que, de facto, nós julgarmos, em vez de julgarmos e condenarmos os nossos inimigos, é amá-los, é envolvê-los com o nosso amor. É assim que Deus faz, é assim que Ele converte. Reparai na parábola do filho pródigo, quando chega lá o filho todo humilhado e, sei lá, quase a querer desaparecer diante do pai, o pai dá-lhe um abraço e faz uma festa. É tudo o contrário daquilo que é perspectivado dentro da nossa lógica, não é? E depois termina este capítulo 6 com estas imagens que são, de facto, muito interessantes, que é a questão do cego. Como é que um cego pode conduzir outro cego? Quer dizer, temos que apanhar alguma luz, temos que saber ver as coisas, porque senão não nos podemos ajudar uns aos outros. E depois é a árvore que se conhece pelos frutos e a casa construída sobre a rocha. Portanto, são já o começo de lições que vão aqui aparecer, quase diria assim, com prolongamento de todas estas realidades fortes e importantes que Jesus apresentou, apresentando-se como Filho do Homem, dando o caminho das bem-aventuranças e depois o amor aos inimigos, portanto, esta dimensão forte de misericórdia, que depois se prolonga assim com estas perspectivas concretas. Depois, no capítulo 7, vamos ver na próxima vez, começa então outras ações concretas, pontualizando outras dimensões desta missão de Jesus. E terminava com estas questões, se quiseres guardar e se quiseres responder, creio que pode valer a pena fazer uma pequena revisão. O Evangelho de São Lucas começa verdadeiramente quando e onde? O Evangelho de Lucas. Reparai no que é o Evangelho, pensai nisso, o que quer dizer Evangelho, e depois também como é que o situamos, quando e onde. Depois, com os milagres que Jesus queria afirmar o quê? Os milagres afirmam o quê? E chamava os discípulos para quê? Foi interpelando, sobretudo, e depois vai chamar para quê? Depois, outra questão é onde e como se manifesta que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Aqui não apenas quando é afirmado que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, mas como é que nós o vemos ele a ser conduzido pelo Espírito Santo, nestas ações que já vêm aqui. Portanto, o capítulo 7 depois fica para depois, porque é um pré-anúncio daquilo que vem a seguir, uma vez que aparecem aqui uma cura, uma ressurreição, de novo João Batista, e depois um acolhimento de uma mulher adúltera. Não? Portanto, hoje terminamos por aqui. 2 a 8 dias encontramos de novo. Eu fico muito satisfeito com a vossa fidelidade e perseverança, mas creio que seria bom que não deixasseis de ler estes textos. Não é? É uma das coisas que é importante sempre, é ler o texto. Ler o texto e ver o que é que ressoa no nosso coração. Porque saber as coisas, mas ao lermos, nós vamos, parece que não, mas a gente vai tendo presente estas coisas que vamos ouvindo. E aos poucos, como a água que vai caindo sobre uma pedra, vai furando, vai entrando. E, portanto, estas coisas não é para saber, também sabemos, naturalmente, não é? Muitas coisas ficam de memória, mas é mais importante aquilo que fica gravado em nós e que depois, ao ler o texto, nós
o sentimos que nos desperta, sentimos que este texto nos desperta para alguma coisa. Portanto, é isso que é importante. A palavra de Deus é sempre eficaz e, por isso, transformadora. E, por isso, renovadora. E quando aconselho sempre, eu procuro fazer isso diariamente, leio muitas vezes um texto que, tantas vezes a pegar na Sagrada Escritura, são textos que até já sei de cor e aquilo é fácil de ler, não é? Mas a maior parte das vezes eu volto atrás. Eu vou ler devagarinho. E vou estando atento àquilo que nasce dentro de mim. Depois, o pô-lo em prática é outra coisa, não é? Mas aí é a nossa pobreza. Mas, sem dúvida, que é a melhor maneira, porque há muita coisa que se desperta, não é? Mesmo logo de manhã. Eu, habitualmente, rezo assim mais longamente e mais seriamente a palavra de Deus logo de manhã. E é aí que eu vejo que Deus diz-me tanta coisa, e tantas vezes a mesma coisa. E eu, casmurro, continuo a não fazer, não é? Mas é assim que as coisas são. E é por esse o caminho e não acredito que seja outro para já. Vamos terminar hoje. Se querem fazer alguma pergunta, se não, perguntam depois individualmente ou mandem por escrito, está bem? Pronto, vamos então fazer uma oração. Convidava-vos a rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora, uma vez que Maria foi aquela que soube acolher bem aquilo que Deus lhe dizia e soube, sobretudo, pô-lo em prática de uma forma muito perseverante e sempre fiel. Que ela interceda por nós e nos desperte o coração para sermos também acolhedores de Deus e fiéis ao seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José. Uma boa noite a todos.